Olá a todos, é uma alegria muito grande atender esse convite da Comissão Especial de Advocacia na Mediação e na Conciliação para tratar de um ponto bastante importante, né, especialmente no momento em que vivemos hoje aqui no mundo, né, e também o papel que a mediação pode ter nesse cenário. Meu nome é Luiz Fernando Guerreiro, eu sou advogado, sou professor de Direito Processual Civil e Solução de Conflitos. Processo civil é a área na qual eu desenvolvi a minha carreira e também os meus estudos acadêmicos de mestrado e doutorado, né? O tema que a gente vai tratar especificamente é o da modulação dos efeitos dos acordos de mediações e conciliações, né? Antes de mais nada, é importante a gente dizer que a conciliação é um instituto bastante antigo no direito brasileiro, né? É muito comum daqueles de nós que têm prática no foro ouvir falar, está cansado de ouvir falar até da mediação, com a conciliação, aquelas audiências de conciliação que são realizadas no contexto de ações judiciais. Acontece que o cenário ele se ampliou substancialmente nos últimos anos, né? A conciliação, como eu disse, tradicionalmente no nosso direito, desde as primeiras constituições, desde as ordenações portuguesas até referências às chamadas reconciliações, né, que acabaram ficando aí no linguajar comum como conciliações. O fato é que a mediação ela tem uma origem mais recente, né? Ela tem alguma indicação por conta de legislações lá na década de 1990, mas a lei de fato de mediação ela é de 2015, a Lei 13.140, que é uma lei ainda não tão conhecida, né, pelos profissionais, nem tão utilizada assim pelos profissionais, e é uma lei que tem uma enorme potencialidade, não só nesse momento de crise, mas para utilização no dia a dia, né? A relação entre esses métodos, é importante a gente dizer, é uma relação muito próxima. Na classificação que eu adoto e que parte da doutrina e a parte a qual eu me filio adota, a mediação ela é um gênero, né? Ela é um grupo de métodos de solução de conflitos, em que se destacam especialmente dois, né? Uma mediação facilitadora, que é uma mediação que a gente pode chamar de mediação stricto sensu, né? E a conciliação, que é uma mediação avaliativa ou avaliadora. Esses dois métodos eles podem ser caracterizados como uma mediação lato sensu. É aí que a gente diz, especialmente, que os artigos da Lei 13.140 eles se aplicam para os dois métodos, guardadas as diferenças que existem entre eles, e existem algumas diferenças, a gente vai também explorar um pouco aqui nessa oportunidade dessa palestra online. Eles têm muito mais semelhanças, né? Eles têm uma origem bastante comum. Esses métodos eles se classificam, em primeiro lugar, como métodos consensuais de solução de conflitos, né? O que quer dizer isso? Na origem, eu só posso participar de mediações e conciliações se eu quiser, né? Se eu não quiser, ou se a parte contrária, eventualmente contrária, não quiser, o método simplesmente não é realizado, né? Vocês já devem ter sido convocados inúmeras vezes para audiências de mediação e conciliação, em que se vai, especialmente na esfera do judiciário, num aspecto colaborativo, mas o desenvolvimento do método ele depende da vontade. Chegar ou não, eventualmente, a um acordo. E o tema da nossa palestra também, a modulação dos efeitos deste acordo, é algo que depende exclusivamente da vontade das partes. Em contraposição, nós temos os métodos adjudicatórios, né? Os métodos adjudicatórios, basicamente, a arbitragem
e o judiciário, que são aqueles métodos nos quais há uma imposição de vontade de um terceiro, há uma imposição de vontade daquele julgador, né? A diferença da arbitragem para o judiciário é que a arbitragem eu preciso me vincular também por um contrato, né? Se eu não tiver uma combinação, um acordo com a parte contrária, eu não faço arbitragem, né? Eu não serei obrigado a fazer arbitragem. Assim como eu também não serei obrigado a fazer mediação e nem conciliação se eu não quiser. Então, esse aspecto de direito privado desses métodos, ele precisa ser destacado sem dúvida nenhuma. Eu gosto de citar a minha colega Anne Elisa Pérez, que é vice-presidente da Comissão de Arbitragem da OAB São Paulo, né? Ela diz que a advocacia consensual é advocacia, né? A gente aprende muito na faculdade e muitos de nós advogados tiveram uma formação que a gente chama de uma formação completamente adversarial, e a verdade é que uma visão colaborativa, ela também, uma visão consensualista, né, no dia a dia ela pode ser muito útil na nossa atividade. Tudo isso vai depender da evolução do conflito que nossos clientes ou apresentem ou que surjam para nós, né? Nós precisamos estar atentos para indicar exatamente a melhor ferramenta para aquele problema que se apresenta, né? Para aquela peça que se apresenta e precisa ser ajustada, e também adequar especificamente a dosagem daquele remédio que a gente pretende aplicar a esses métodos, né? Falando especificamente dos métodos consensuais, especialmente a conciliação e a mediação, é importante dizer que esse nosso bate-papo, ele tem a aplicação do que a gente chama de escola de Harvard de mediação, né? O que vem a ser a escola de Harvard? Existem outras formas de se enxergar o fenômeno da mediação, como a mediação circular narrativa, por exemplo, mas o nosso aqui ele é muito focado na parte contratual, na parte empresarial. É uma mediação voltada para esse tipo de situação. Tá? Então é bom fazer esse corte também para a gente ter uma ideia de exatamente o que a gente vai discutir aqui nessa oportunidade. Essa forma de se enxergar a mediação, de se observar a mediação, ela parte de um aspecto de que o conflito é uma relação entre indivíduos, né? Portanto, uma relação intersubjetiva, né? Aquele conflito interno, aquele conflito do próprio indivíduo, é um conflito que, a rigor, ele não interessa para o direito. Esse conflito ele só passa a interessar para o direito quando ele transborda a esfera individual e atinge um outro indivíduo. No âmbito empresarial e contratual, isso é bastante comum, isso é bastante evidente, né? Quando eu tenho essa contraposição de interesses clara, essa contraposição de posições, né? Aí que esses métodos eles se tornam importantes. Mas vejam que a contradição de posições, né, ou a contraposição, ela enxerga um aspecto muito simplório do conflito, né? Não é aquela parte que quer receber 100 e a outra parte que quer pagar 25, e aí se busca algo nesse meio, né, entre os 25 e os 100 eventualmente que se pretenda receber, para se chegar num acordo. Não é isso que se faz nesses métodos, né? Isso de buscar essa linha média nada mais é do que uma barganha. Está longe de significar a aplicação desses métodos. Está certo que na prática a gente pode encontrar muito disso. Encontrar até mais desse tipo de atuação no que a gente gostaria. Mas não é isso que esses métodos pregam, e não é isso que a comissão também pretende apresentar, né? A comissão pretende apresentar a boa mediação, a boa conciliação, né? O que se busca, na verdade, é depurar, né, facilitar
o canal de comunicação entre os sujeitos. Como eu disse, é um conflito intersubjetivo. Qual que é a grande relevância desses métodos? Enquanto as partes conseguem conversar, elas podem tentar sozinhas obter a solução dos seus conflitos. O problema surge quando há algum ruído, alguma dificuldade nesse canal intersubjetivo. E é aí que tem grande utilidade a mediação e, eventualmente, a conciliação, né? Qual que é a diferença básica entre esses dois métodos? Na mediação, o mediador ele não sugere soluções, né? Na mediação, o mediador ele colabora, ele reconstrói juntamente com as partes esse canal comunicativo para que elas próprias proponham soluções ou obtenham soluções. É óbvio que esse mediador ele não tem um papel aleatório ou alheio às discussões que as partes estão travando. Na verdade, é ele que tem que conduzir essas situações, mas ele não propõe soluções. Diferente do conciliador, que é basicamente um propositor de soluções. Por isso que é muito importante que o conciliador ele conheça muito da discussão que está sendo tratada. Porque só assim ele vai poder propor soluções mais factíveis. Se ele não tiver um conhecimento profundo ou bastante razoável daquele assunto que estará em discussão, dificilmente ele será capaz de indicar algo atrativo para as partes, algo que as partes possam aceitar. O mediador, de outro lado, ele pode não ter esse conhecimento tão profundo sobre a matéria em discussão. Ele pode reconstruir essa matéria em discussão com as partes, na medida que a função dele é restabelecer o canal de comunicação, né? De qualquer modo, os dois métodos eles estão muito baseados na confiança, né? É necessário algum tipo de certificação, algum tipo de treinamento específico para realizar esses dois métodos, para oferecer esses métodos? A rigor não na esfera privada, na esfera pública, né, quando se atua nos fóruns e nos sejusques, se exige alguma especialização. No âmbito privado não, basicamente é a confiança das partes que se aplica, mas é interessante que esse profissional que oferece esse tipo de serviço tenha, sim, algum tipo de qualificação, que conheça bem os métodos e que conheça bem, especialmente, as disposições do Código de Processo Civil de 2015 e também da Lei de Mediação, né? Com isso, ele vai poder contribuir muito mais para os seus clientes. E qual que é a importância do papel do advogado nesse contexto todo, né? O advogado ele não tem uma participação obrigatória, as partes podem negociar sozinhas sem um advogado, na presença de um terceiro, mas o advogado ele tem um papel importantíssimo, né? O que sair dessa negociação, né, o que sair dessa mediação, dessa conciliação, e aqui eu falo em negociação porque também há referências à mediação e à conciliação como negociações facilitadas. Então não tem nada de novo, nada de inadequado na minha fala. Vocês vão encontrar essas disposições na doutrina. Esse advogado ele tem um papel muito importante, ele terá um papel muito importante de produção de efeitos de eventual acordo nesses métodos. E também, óbvio, de respeito a determinados princípios, porque aqui estamos num contexto maior de acesso à justiça, num contexto maior do exercício do direito de ação, contraditória e ampla defesa, por exemplo, de livre exposição dos argumentos das partes para que elas construam o acordo, construam o consenso, né? Se afastando qualquer indício de coação ou de erro
que possa ser discutido. O processo de mediação e o processo de conciliação bem conduzidos afastarão sobremaneira esses riscos, né, de uma discussão futura. No âmbito judicial, essa verificação de adequação do método realizado, ela é mais simples porque pode haver a homologação do juízo, né? Então o juiz homologando, ele analisará se o sistema ou se a estrutura de métodos consensuais pública que ofereceu esse método seguiu esses requisitos. Já no âmbito privado, de outro lado, aí é um papel essencialmente do advogado. O advogado sabe, né, o que é necessário estar presente num documento para que ele produza efeitos futuros. A título de exemplo, se pretende definir um fluxo de pagamento, é importante que esse documento seja escrito e acompanhado, por exemplo, por 2 testemunhas, se for um documento privado, porque aí sim teremos um título executivo extrajudicial, né? Facilitando a efetivação daquele que tiver esse crédito aqui no nosso exemplo. É importante dizer que o fim último desses métodos não é necessariamente o acordo. O acordo, ele é o fim aparente, né? O que se pretende buscar com esses métodos, eu falei em posições no início dessa palestra, é o que está subjacente a essas posições, que são os interesses, né? O mediador e o conciliador, eles têm que buscar os porquês, né? Não os oquês. Os oquês são as posições, uma parte quer receber um valor, a outra parte quer pagar um valor menor. Isso são os oquês. Agora, por que estamos num patamar para uma parte e em outro patamar para outra parte? A partir disso que esse profissional, né, muitas vezes advogado, e essa advocacia consensual ela é importante, porque ela abre campo de trabalho para os advogados, ao invés de tirar, né, os advogados atuam junto com seus clientes e também atuam como mediadores e conciliadores, né? É mais uma forma de se trabalhar nesse ambiente, nessa esfera. Mas o grande objetivo é facilitar, restabelecer a comunicação entre as partes e, eventualmente, obter um acordo. Acordo esse, é importante dizer, que pode ser parcial. O acordo ele não precisa ser completo para a gente identificar o sucesso de uma mediação e de uma conciliação, né? A gente tem diversas fases nesses métodos, fases de apresentação, né? Fases de definição de agenda, fases de definição de opções, daquilo que a gente chama de brainstorming, né? Aquela chuva cerebral de ideias essas que serão selecionadas pelas partes e construídas na mediação por essas partes para se obter uma solução e eventualmente sugeridas pelo conciliador na hipótese de conciliação. É importante, no momento em que vivemos hoje, que se tenha uma visão não só de acordos parciais na linha de fatias daquele conflito que foram apresentados, e é isso comumente que a gente encontra na doutrina, né? Ou seja, eu tenho 4 matérias em discussão, eu vou tentando resolver uma por uma. E a minha mediação, a minha conciliação, elas são sim bem-sucedidas se eu resolvo uma dessas 4, se eu resolvo 2 ou se eu resolvo 3. Não preciso necessariamente resolver as 4. Mas saindo desse método, a relação entre as partes já mudou. É possível até que essa questão que não tenha sido depurada imediatamente naquele contexto seja resolvida ou seja ajustada logo depois entre as partes. É isso normalmente que a gente tem para definição de limites ou fatiamento dos efeitos de acordos, né? É uma limitação de assuntos, é uma limitação de questões. O que a gente tem hoje no cenário atual é uma limitação temporal, né? O cenário de incerteza, que é um cenário
interessante, que é um cenário incentivador desses métodos consensuais. Vamos lembrar o exemplo dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, a maioria dos julgamentos, inclusive cíveis, é feito pelo júri, com uma série de jurados. E essa incerteza da posição dos jurados faz com que os métodos consensuais sejam incentivados, na medida em que se tem uma objetividade de que as partes influenciarão mais na solução, né? Apresentarão de algum modo mais direto as opções de solução. Elas participarão do brainstorming, elas participarão das formas de escolha. Mas hoje, com crise, pandemia, né, tudo isso que enfrentaremos ainda por algum tempo, esses acordos eles precisam ser limitados no tempo. Né? As discussões elas se apresentam e elas precisam resolver o futuro muito próximo, né? Os próximos poucos meses, a gente está falando de 3, 4 meses. Hoje em dia as partes precisam retornar logo após esse período ou ainda dentro desse período para replanejarem o futuro. É muito comum a discussão hoje de obrigações a vencer, né? No nosso âmbito privado, nós estamos analisando, nós estamos buscando acordos, mediações e conciliações para aquelas dívidas do dia a dia. A gente vê instituições financeiras oferecendo já prazos mais elásticos para pagamento. Todos os segmentos de mercado, de algum modo, oferecendo opções, né? Oferecendo já um ajuste no cumprimento das obrigações. Claro que seria muito mais fácil e muito mais simples uma ruptura completa nessas obrigações, né? Por exemplo, inicialmente, quando a crise começou, antes da quarentena, se discutia muito na aplicação de caso fortuito e força maior. Qual que é o problema do caso fortuito e da força maior em contextos de acordo? E essas duas formas, né, de ajustes no cumprimento de obrigações, elas são muito drásticas, porque elas implicam um rompimento completo dessas obrigações. É por isso que não se aplica diretamente caso fortuito e força maior. É muito mais uma situação de onerosidade excessiva que enfrentamos hoje, de ajuste no cumprimento das obrigações. De algum modo, as obrigações que não são cumpridas agora, ou os acordos que definem o não cumprimento já, eles definem para o futuro, eles projetam para o futuro alguma forma de ajuste. E é aí que a gente fala em modulação dos efeitos dos acordos, né? Os acordos eles precisam ser feitos na medida do possível, e se não forem, né, como a gente falou, são métodos consensuais. Se a gente não tiver a vontade das partes para realizá-los em primeiro lugar e depois eventualmente para obter um acordo, a única opção vai acabar sendo o judiciário. Mas é um aspecto também que a gente precisa se preocupar e precisa se preocupar muito. Se hoje a gente tem um receio de uma curva ascendente incontrolável de casos de Covid-19, é possível que a gente tenha uma curva ascendente incontrolável de demandas judiciais, colapsando o nosso próprio judiciário, né? Então é algo que precisa ser ajustado ou planejado com muita calma, com muito cuidado. A gente precisa ter essa ideia e aplicar esses métodos consensuais. O judiciário vem funcionando, mas o advogado ele pode desenvolver a partir da tecnologia, né, buscando advogado da parte contrária, buscando seus clientes por sistemas eletrônicos, alcançando, como estamos aqui falando, né, num sistema online transmitido, existem diversas formas. E isso a gente precisa procurar e precisa procurar com muito cuidado. E esses métodos, né, consensuais, eles oferecem essa possibilidade. Muito bem, as partes podem combinar de se realizar um processo de mediação, um processo de conciliação, com a projeção de retomada
num futuro próximo. Né? Elas discutem hoje a parte conceitual desse acordo, o que afeta uma das partes e o que afeta a outra, o que resolve para o momento e um compromisso de retomarem essas conversas num futuro próximo. Né? Podemos dar também o exemplo de locação. Nos casos de locação, o locador tem uma dificuldade enorme de ficar com o seu imóvel desocupado. Ao passo que o locatário hoje tem uma dificuldade enorme de manter o seu negócio, né, quando ele tem uma atividade comercial ali, ou mesmo de manter a sua própria vida completamente ajustada, já que ele pode ter corte de jornada de trabalho, com corte de salário e tudo mais, como era antes. Né? Então esse ajuste é um ajuste interessante, quer dizer, a situação para os dois e os interesses, embora antagônicos numa primeira análise, eles se conciliam, eles se complementam. Tanto eles se conciliam e eles se complementam que as partes contrataram. Né? O interesse do locador é receber o máximo pelo seu imóvel, o do locatário é pagar menos por esse imóvel, mas chega ali a algum ponto em que esse ajuste se encontra. O fato é, na alteração dessas circunstâncias que nós temos hoje, e é um período de alteração, esse ponto de equilíbrio ele precisa muitas vezes ser encontrado novamente. É importante mencionar, não existe uma solução direta para qualquer situação. Fosse esse o caso, bastaria aplicar caso fortuito e força maior, mas com um custo muito grande para todos, porque todas as obrigações estariam rompidas na linha do que elas eram anteriormente. Então, se temos um financiamento bancário, se temos um consórcio de carro, tudo isso seria rompido pura e simplesmente pela aplicação do caso fortuito e da força maior. Todos veem essa crise como uma situação passageira. E como situação passageira que é, ela deve ajustar as situações, e nós, advogados, temos essa responsabilidade de oferecer isso para os nossos clientes, de sugerir isso para os nossos clientes e de enxergar a potencialidade desses métodos também de algum modo limitada no tempo, ajustada no tempo. É esse o compromisso que nós devemos oferecer, é esse o compromisso fundamental. Claro que nós seguimos na discussão, que é uma discussão típica desses métodos, sobre as obrigações que são apresentadas, sobre aqueles interesses e posições que são contrapostos, mas no momento da apresentação do método, no momento do engajamento das partes, né, da definição das teses e das histórias desses mediandos ou desses conciliandos, é um recado importante, né? Esse é o recado mais importante desse momento, de que não só todas as situações são passageiras, né? Dificilmente situações são perpétuas, e especialmente a contratos, que foi algo que eu indiquei como essa escola de Harvard se aplicando, não existe contrato perpétuo no nosso direito. Então essa alteração de circunstâncias ela é algo absolutamente natural. Né? O que choca no momento é, primeiro, a forma abrupta com a qual essa crise chegou. Segundo, né, qual que é o encaminhamento dessa crise, que é um isolamento social pesado, não total no nosso país, o sistema de lockdown, mas é bastante amplo, e é uma situação que nenhum de nós viveu, né? Notícias recentes aí de idosos combatentes até da Segunda Guerra curados da Covid-19, mas eles talvez tenham enfrentado uma situação de privação de contato social tão grande quanto a nossa, mas mesmo assim, no Brasil eu não sei se enfrentamos isso em algum dia, né? Um país também que não é muito afeito a situações de guerra, por exemplo. Então isso é importante que a gente tenha consciência da novidade dessa situação e que encaremos essa circunstância como algo de fato novo e que em muitos casos, na análise casuística, na análise caso a caso, tem um impacto específico, pode ter um impacto específico. E essa modulação
de efeitos desses acordos é um aspecto fundamental, um aspecto imprescindível. O advogado tem que incentivar os métodos consensuais. O consenso é parte fundamental, é parte relevante da advocacia, sim, e deve ser incentivado, deve ser buscado, estudado e divulgado para todos que fazem uso da advocacia. Eu espero que essa oportunidade tenha sido interessante para vocês. Eu me coloco à disposição. Meu site é www.professorguerreiro.com.br. Qualquer dúvida que vocês tenham, podemos ter contato por lá e discutir um pouco mais sobre formas de solução de conflitos, especialmente os métodos consensuais. Obrigado.